Então, eu vou meditar no texto de 1 Samuel, capítulo 25, que é uma história muito conhecida de vocês, especialmente vocês que fazem os cursos da UDF. Parece que tem um registro dessa história lá, com mensagens também, não é? Aliás, eu só estou pregando nela porque alguém me pediu uma orientação e aí eu meditei sobre o tema e guardei na gaveta. Então, queridos, você vai acompanhar. É claro que o texto é bem extenso, então eu, como de costume, vou fazer a minha paráfrase e você vai crer que eu li a Bíblia em mais de uma versão. Tá bem, queridos? Senhor, fala conosco, abençoa nossas mulheres nesta manhã, usa a minha vida, unja os meus lábios, reveste-me com teu poder glorioso e que todas saiam daqui edificadas em fé e desafiadas, ó Deus, a imitar pessoas como essa sábia mulher, Abigail. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse tempo e esse momento de reflexão na Tua palavra em Tuas mãos, pedindo a Tua ajuda, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor. Irmãos, essa história, ela acontece no período em que Davi, apesar de ter sido ungido rei por Samuel, você conhece a história, profeta que acabara de morrer, como diz o verso 1, ele ainda não tinha assentado no trono. Então, quem ocupava o trono era Saul. Deus rasgou o trono de Saul e deu a Davi, e deu uma ordem para que Samuel fosse lá, na casa de Jessé, e ungisse a Davi como rei. Mas o rei Saul, enciumado com a popularidade de Davi, porque dizia-se, Saul matou 1000 e Davi matou milhares, então o povo aclamava. Ele, já sabendo que Davi havia sido ungido rei, irmãos, ele começou a persegui-lo com a intenção de matá-lo. Você conhece a história. E Davi, em fuga, se esconde no deserto. E 400 homens marginalizados como ele se unem a ele e formam um exército paramilitar, vamos dizer assim. Então, Davi e seu exército funcionava como uma força policial não oficial que protegia os fazendeiros, pecuaristas, dos ataques dos filisteus e dos árabes. E os pastores em campo aberto corriam constantes perigos e eram ameaçados por salteadores. Então Davi e seu exército protegiam o fazendeiro próspero, muito próspero, que possuía um grande rebanho de ovelhas e cabritos, e seu nome era Nabal. Viu, Marcos? Tem um Nabal aqui na mensagem. Espero que você não seja o Nabal. Estou zoando com ele aqui, irmãos, que ele já zoou no início. Davi soube que Nabal estava tosqueando suas ovelhas, e era uma festança, e uma combinância também. E mandou 10 rapazes com a seguinte instrução: vá até o camelo e procurem Nabal e digam que seus pastores, os seus rebanhos, receberam nossa proteção e que agora estamos precisando de alimentos. Estava ali homens famintos, irmãos. Eles dependiam da boa vontade desses fazendeiros. Aí os rapazes foram lá, falaram com Nabal, e a resposta do Nabal não foi boa. Ele disse:
quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Vocês acham que eu vou pegar do alimento dos meus tosqueadores e oferecer a foragidos que eu nem conheço? E desdenhou, e ofendeu, e agiu com ingratidão. Os rapazes voltaram e deram a notícia a Davi. Davi, Nabal não está nem aí com você, nem com a gente. E ele disse que não fará nada do que você pediu. Aliás, falou que nem te conhece, que nunca te viu. Você pode imaginar o que aconteceu com Davi, né, irmãos? Davi ficou furioso, armou seu exército de 400 homens e partiu para um acerto de contas com Nabal. Não deu por bem, vai dar por mal. E a caminho, ele sabe o que ele dizia? De nada valeu proteger esse Nabal. Agora ele nos recompensa com insultos. Até amanhã cedo não haverá ninguém vivo na casa de Nabal, nem os meninos. Queridos, esse marido tolo, esse rei irado, tinha entre eles uma mulher sábia, chamada Abigail, que com as suas atitudes sábias conseguiu impedir essa desgraça. E quais foram essas atitudes? Primeira, uma mulher sábia age com sensatez e juízo. Davi e seu exército estão indo ao encontro de Nabal e toda a casa pereceria. Mas nesse meio tempo, um dos jovens pastores procurou Abigail e contou tudo o que tinha acontecido. Olha, Davi mandou mensageiros para o deserto, saudando o nosso Senhor com paz, mas ele foi grosseiro, ele insultou o futuro rei. Acontece que eles sempre nos trataram muito bem, nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante o tempo em que estivemos no campo. Eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor, porque nos protegiam de dia e de noite, enquanto nós cuidávamos das ovelhas. Por isso, irmãos, a fala irônica de Nabal foi um insulto a Davi, tratando-o como um João Ninguém, quando ele já era ungido rei. E Nabal tinha uma dívida de gratidão com Davi. Aí os jovens dizem para ela: faça alguma coisa logo, pois algo ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Então, queridas irmãs, hoje vai ser tudo feminino, né? Abigail foi reconhecida pelo empregado como a parte mais sensata, mais ajuizada daquela casa. O empregado, ciente da iminente tragédia, desesperado, procurou alguém com juízo, temente a Deus, idônea, confiável. Queridos, quando a casa conta com pelo menos uma pessoa com sensatez e juízo na cabeça e temor do Senhor e senso de justiça, há esperança para essa casa. Amém? Então seja você a pessoa mais sensata, mais ajuizada da sua casa, porque esse é um caminho de sabedoria. Segundo, eu não vou falar segundo primeiro, não, porque senão você vai assustar. Porque os pontos são curtinhos, aí você fala, epa, não, tá. Irmãs, uma mulher sábia não permite que a apatia e a passividade comprometam as suas iniciativas.
versos 18 e 19, diz que Abigail não perdeu tempo. Preparou os alimentos, acomodou a carga sobre os jumentos e disse aos rapazes: vão à frente, preparando o caminho, eu seguirei logo atrás. Então percebam as irmãs que Abigail não era uma mulher apática, passiva, mas uma mulher de iniciativa. Ela não ficou parada esperando a desgraça acontecer, colocando tudo na conta de Nabal. Assim que ela soube do ocorrido, ela agiu rapidamente, não esperou a desgraça bater à sua porta, ela foi expedida, ela tomou iniciativa, ela tomou providência. Foi ao encontro de Davi levando alimento e palavras de paz, com o propósito de reparar o ato estúpido do seu marido, evitando assim essa chacina, onde nem meninos escapariam. Estou dizendo isso, irmãos, irmãs, porque quantas não são as mulheres tomadas de passividade, de apatia, destituídas de iniciativa, que ficam esperando as coisas acontecerem, depois ficam tomadas de autocomiseração, de autovitimização, quando poderiam ter feito alguma coisa a tempo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eu vou falar, não fala nunca. Eu vou tomar providências, não toma nunca. Eu vou resolver, não resolve nunca. Eu vou fazer, não faz. Mulheres lentas demais, dependentes demais, apáticas demais. Deus quer que você se apresse em tomar providências com relação às coisas que você sabe que vão abençoar a sua casa. Amém, queridos? Uma mulher sábia coloca a autoridade de Deus acima da autoridade do seu marido. O verso 19 diz que ela fez tudo o que fez sem dizer nada ao marido. Você vai entender isso aqui. A morte já estava decretada para todos da sua casa pela falta de sabedoria desse marido. Adiantava conversar com esse homem, irmãos? Por isso ela imediatamente age nesse momento, em vez de falar com o marido, ela fala com os servos. Ela reúne os servos para reunirem a provisão desejada por Davi. Então ela fez tudo sem o conhecimento do marido, mas sob a orientação de Deus. É possível isso, pastor? É. Queridos, toda a cadeia de autoridade na terra é relativizada quando conflita com a autoridade de Deus. E quando isso ocorre, vale o princípio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque o relacionamento de uma pessoa com Deus é fórum íntimo e ninguém pode penetrar aí. Por exemplo, o marido pode proibir a esposa de congregar, mas ele não pode proibir, impedi-la de crer em Jesus, de amar a Jesus, de servir a Jesus. Cabe a ela ser criativa. Irmãos, estão entendendo? Ok. Uma mulher sábia não deriva a sua identidade da tortuosidade do caráter do marido. Verso 2 afirma que Nabal, o nome, significa tolo. Ele era mau e grosseiro. E Abigail era bonita e inteligente. Na sua tradução diz que Nabal era duro e maligno nas obras. Abigail era de bom entendimento e formosa. Ou seja, irmãos, Abigail não permitiu que a
tortuosidade de caráter de Nabal definisse a sua identidade. Por acaso, Abigail era sábia e Nabal tolo. Mas, queridos, nem toda mulher sábia tem um marido tolo. E nem todo marido tolo tem uma mulher sábia. Mas uma coisa que é certa, o outro não define o que eu sou mesmo convivendo com ele. Amém, queridos? Há mulheres que morrem de medo de dizer que pensam diferente. Mas e onde fica a sua individualidade? A sua opinião? Aquilo que Deus fala com você? Então, a tortuosidade do seu cônjuge não pode definir sua identidade diante de Deus. Eu digo isso, irmãos, porque há muitos que usam como desculpa o seu contexto familiar para não assumirem a identidade diante de Deus e vivem derivando sua identidade dos outros. Ah, é meu marido. Ah, são meus filhos. Ah, é meu pai. Ah, é minha mãe. Você é singular diante de Deus. Deus tem um caminho e um propósito singular para você. A sua identidade em Deus independe do seu contexto familiar. Seu lar pode estar em trevas, mas você é luz dentro dele. E Abigail é prova de que pessoas sábias podem conviver com pessoas tolas sem se tornarem tolas. Irmãos, uma mulher sábia não se torne cúmplice do mal. Abigail foi usada como um instrumento de pacificação porque não foi cúmplice do erro de Nabal. Nabal agiu com soberba. Vocês vão ver mais à frente, Abigail agiu com humildade. Nabal agiu com egoísmo, Abigail agiu com altruísmo. Nabal agiu com ingratidão, Abigail agiu com generosidade e gratidão. Vocês estão entendendo? Então, o fato de você ser diante de Deus uma só carne com o seu marido não significa que você tenha que pactuar com os erros dele. Aliás, a esposa que faz vistas grossas aos erros do marido pouco pode fazer para ajudá-lo, porque a cumplicidade no mal por parte da esposa acaba alimentando o caminho torto do marido. Às vezes ele está precisando de uma exortação a sair em defesa dele, levando as coisas para o lado pessoal. Todo cônjuge que é conivente com as coisas erradas do outro impede o agir de Deus na vida dele, quando deveria ser um instrumento de bênção na vida dele. Inclusive falando algumas verdades em amor, que de quando em quando ele precisa ouvir e agindo de forma contrária à forma do outro agir. Ele é soberbo, seja você humilde. Ele é egoísta, seja você generosa. Ele é ingrato, seja você grata. Ele é encrenqueiro, seja você uma mulher pacificadora. Ele é avarento, seja você generosa. Ele é frio com as coisas espirituais, seja você fervorosa. Amém? Você não precisa assumir o lado negativo da sua cultura familiar, porque o Evangelho tem poder para transformar a sua vida. Uma mulher sábia lida com o conflito de forma construtiva. Abigail tinha que lidar com essa situação da melhor maneira possível. Imagina se ela tivesse fugido e se escondido em algum lugar, escondido num lugar para chorar. Não. Ela cavalga em direção a Davi para dizer verdades em amor,
para profetizar na vida dele, para dar bons conselhos para ele, e foi assim que ela lidou com esse conflito de forma correta. Irmãs, nós precisamos aprender a lidar com o conflito. Porque vamos ser honestos, quantas mulheres, vivendo um conflito, evitam o confronto, se escondem, evitam a pessoa, deixa de estar no lugar onde aquela pessoa vai estar, e o conflito não resolvido vai se avolumando cada vez mais. Sabe você, o tempo nunca foi um santo remédio, viu, irmãos? Que o tempo aduba, o conflito cresce. Então aprenda a não fugir do conflito, parta para cima dele de maneira construtiva, crendo que a resolução do conflito trará paz. Assim foi com Abigail, ela lidou com o conflito de uma forma divina, como nós veremos. Irmãs, uma mulher sábia sabe o valor da humildade. Verso 23 a 25 diz: assim que viu a Davi, Abigail desceu do jumento e se prostrou aos seus pés com o rosto em terra. Poderíamos parafrasear e dizer: desceu do salto. Porque apesar de bonita, inteligente e rica, Abigail não ostentou nada disso, ao contrário, ela agiu com humildade. Ela fez o que Nabal deveria ter feito, prostrou-se com o rosto em terra, homenageando o futuro rei. Irmãs, a sua humildade, seu senso de justiça, a sua generosidade, a sua gratidão impactou a Davi, e Abigail salvou a sua casa daquela tragédia. Queridos, quando tomados de soberba, de arrogância, de altivez, nunca vamos poder ser usados por Deus como instrumentos de pacificação. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, exaltando-os a seu tempo, como fez com Abigail. Amém, queridos? A soberba nada nos acrescenta. Uma mulher sábia se levanta como intercessora do seu lar. Verso 24, ela diz: meu Senhor, eu sou culpada. Deixe-me explicar. Verso 25, ela diz: ouça o que eu tenho a dizer. Não leve em conta a maldade de Nabal, ele, como o próprio nome diz, é tolo. E dele só sai tolice. E como intercessora, ela chamou para si a responsabilidade do ocorrido, falando que a culpa era dela. Por quê, irmãos? Por causa da sua lucidez, que a fez responsável diante do quadro, no sentido de fazer alguma coisa. Abigail sabe quem é Nabal, Abigail sabe quem é Davi, sabe o que está acontecendo, então ela se responsabiliza e toma as providências. Irmãs, a parte mais lúcida da família, que tem mais luz do Evangelho, tem a responsabilidade e o privilégio de se levantar para interceder pela família. Bem como resistir toda obra maligna contra a sua família. Então, como intercessora, ela reconheceu os erros e confessou os pecados da família e assumiu a culpa do marido como se fosse a sua. E com isso, sabe o que aconteceu, irmãos? Ela desviou o foco de Davi em direção a Nabal. Ela foi aplacando aquela ira. Isso é sabedoria de Deus. Amém, queridos? Aí você vem e diz: ah, pastor, ore pela minha casa, ore pelo meu marido,
ore pelos meus filhos. Eu oro sim, mas eu tenho uma pergunta para você. Você tem orado por eles? Você precisa se levantar como uma intercessora do seu lar, especialmente quando perceber que ele está sendo ameaçado de destruição. Às vezes a mulher perde tanto tempo reclamando, falando mal do marido, dos filhos, da casa para os outros, quando deveria estar orando, intercedendo junto a Deus, para que pudesse haver uma intervenção de Deus mudando a situação. Uma mulher sábia discerne os propósitos de Deus. Verso 28 e 29 diz: perdoa minha audácia, diz ela, mas eu sei que o Eterno está preparando o meu Senhor para um governo íntegro e estável. Meu Senhor luta as guerras do Eterno. Amados, Abigail tinha um discernimento em Deus de que Davi, de fato, era um ungido de Deus, um legítimo rei, embora não estivesse no trono ainda. Por isso reconheceu a autoridade representativa de Davi, por causa da unção de Deus na vida dele, ou seja, ela discerniu o plano de Deus na vida de Davi. Amém, queridos? Uma mulher sábia se deixa usar por Deus com voz profética. Então, verso 29 diz: enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Ela está profetizando na vida de Davi. Se alguém puser um obstáculo em seus caminhos, se alguém tentar desviar, saiba que a sua vida honrosa ao Eterno está amarrada com a firmeza ao feixe das vidas protegidas por Deus. Em nome de Deus, ela profetizou a Davi tudo o que ele pudesse desejar, caso ele esquecesse das intenções homicidas. O poder de Deus estabeleceria sua casa e ela se tornaria uma casa real. Irmãos, o que é profetizar? Profetizar é ouvir o coração de Deus para outra pessoa e depois proclamar o que ouviu. Simples assim. Todos podem profetizar, diz Paulo. Então, esteja disposta a proclamar o coração de Deus até mesmo sobre o seu inimigo. Você não precisa de título para fazer isso, você só precisa de tempo na presença de Deus para escutar o coração de Deus a respeito daquele para quem você quer ministrar. Amém, queridos? Uma mulher sábia traz em seus lábios sempre uma palavra encorajadora. Abigail encorajou Davi o tempo todo. Davi, lembre-se de que você é rei. Eu acredito em você. Eu acredito no chamado de Deus para a sua vida. Eu acredito que esse seu momento de tensão, esse homem irado, não é você. Há um homem grande dentro de você, há um destino grande dentro de você. Eu acredito nisso mesmo que você não acredite. Eu tenho para mim, irmãos, que ninguém nunca perde por ser construtivo e encorajador em suas palavras. Com palavras de encorajamento, você levanta o marido. Com palavras de encorajamento, você constrói uma autoestima maravilhosa na vida dos seus filhos. Com palavras de encorajamento, você profetiza coisas boas na vida daqueles que com você convive. Amém, queridas? Uma mulher sábia é pacificadora e sempre propõe o perdão como solução de conflitos. Ela diz: Davi, ouça o que eu tenho a dizer. Não leve em conta a maldade de Nabal. Não se nivele por baixo, Davi. Ele é um tolo.
quando o Eterno realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e o estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração o peso de um crime de vingança. Ela está vendo lá na frente, irmãos. Ela diz a Davi: vai chegar um momento em que Deus vai te exaltar. Mas é bom que você chegue lá com as suas mãos limpas, sem rastros, sem coisas das quais você possa se arrepender. Você é o futuro rei de Israel. Deus vai dar um reino que não tem fim a você. Você não pode agir como Nabal. Haja como rei. Não faça justiça com as próprias mãos. Não manche suas mãos de sangue desnecessariamente. Não deixe isso tirar você dos propósitos de Deus. Que conselheira, não é, irmãos? Sábia conselheira. Queridas, se oferecer como um instrumento de pacificação nas mãos de Deus é sempre um caminho de sabedoria. Sempre. A mulher sábia não tem prazer mórbido no litígio, não gosta de confusão, não fica jogando um contra o outro. Ela é pacificadora e sempre propõe o perdão para a solução dos conflitos. Amém, queridos? O que as atitudes de uma mulher sábia podem trazer como resultado? E com isso eu estou concluindo a minha palavra para vocês. A mulher sábia colhe a aprovação e reconhecimento das pessoas que sabem que ela está sendo orientada por Deus. Quando alguém é usado por Deus, não há como negar, irmãos. Abigail teve o reconhecimento de Davi, versos 32 a 34, de que sua atitude estava sendo orientada por Deus. Interessante que Davi agradeceu a Deus por ter iluminado Abigail a dizer o que disse, por ter dado crédito a ela. Davi diz: você veio na hora certa, porque se você não tivesse vindo agora com essa palavra, a sua família inteira estaria morta. Foi ouvindo os conselhos de Abigail que Davi conseguiu deixar a sua causa nas mãos de Deus. Deus acertaria as contas com Nabal. E Davi ficou feliz pelo livramento que Deus lhe dera de vingar-se pessoalmente do seu inimigo. Que livramento, não é, irmãos? Às vezes, num momento desse, a pessoa faz uma bobagem que vai se arrepender, da qual vai se arrepender o resto da vida. Verso 35, Davi aceitou a comida, e ela lhe disse, volte em paz, concordo com o que você disse, e vou fazer o que você pediu. Irmãos, essa missão teve um grande êxito. Amém? A mulher sábia pode ser usada por Deus para impedir que a sua casa colha a má semeadura feita pelo marido. Isso é uma consequência. Por não ter sido cúmplice no erro de Nabal, Abigail não sofreu as consequências diretas desse erro. Irmãos, a tosquia de ovelhas era acompanhada por grandes celebrações. Verso 36 a 38, dá conta de que quando Abigail voltou para casa e encontrou Nabal no meio de um banquete. Imagina os irmãos, um rei vindo para destruir sua casa e ele está na festa. Há maridos assim, não é? Estão sempre na festa, não dando conta do risco que o lar está correndo, está festejando. E ele estava de bom humor, diz o texto, porque havia bebido muito.
Assim ela preferiu não contar nada do que tinha feito até a manhã seguinte. Aqui está uma sabedoria também, não é, amados? Ao momento certo, a hora certa, deixar baixar a poeira, passar o efeito daquele subterfúgio que ele está usando, seja droga, seja álcool, seja o que for, para conversar no outro dia, olho no olho, quando Nabal já estava sóbrio. Então Abigail contou o que tinha acontecido, e quando Nabal ouviu a história de quão generosa ela tinha sido com Davi, e como isso interceptou o exército de Davi que vinha para uma matança em sua casa, ele teve um infarto. Temor do perigo, somado à degradação física pelo excesso de vinho, ressaca mesmo, mas seu ataque súbito de raiva, explosão de ira, foi a combinação perfeita para o infarto. 10 dias depois ele morreu. Mas o texto bíblico deixa claro que tudo estava associado a um julgamento direto da parte de Deus. Apesar de casados, por ser uma mulher sábia e temente a Deus, Abigail não sofreu as consequências diretas do erro do seu marido. Olha que Deus justo, irmãos. Inocentes não pagam pelos culpados aqui, no caso. E mais, a postura sábia de Abigail impediu que sangue inocente fosse derramado por causa do erro de um homem tolo, porque até os meninos seriam dizimados. Uma mulher sábia não se deixa condicionar pelas circunstâncias, porque caminha por fé. Essa é uma consequência. Estou acabando, irmãos. Irmãs, essa parecia ser o pior momento da vida de Abigail. 400 homens armados vindo para matar sua família por causa da estultice do seu marido. Parecia que Davi era a pessoa que arruinaria a vida dela. Parecia que Davi era a pior coisa que poderia acontecer com ela. Sim ou não, irmãos? Não é verdade? Pois é, para ela não era. A verdade é que ela se torna rainha. Em 2 semanas, ela seria rainha. Isso aqui deixa uma lição para nós. Não acredite nas circunstâncias. Acredite em Deus. Não se deixe condicionar pelas circunstâncias. Deus está acima delas. E essa é uma caminhada de fé. A mulher sábia recebe de Deus a bênção do recomeço. Davi não podia esquecer das palavras de Abigail. Veja o que elas diz a ele, verso 31. E quando Deus consolidar seu reino, lembra-te de mim. Oh, de que forma? E ele lembrou dela. Tanto lembrou que a pediu em casamento. Verso 39 a 40 diz que quando Davi soube que Nabal tinha morrido, mandou dizer a Abigail que desejava que ela fosse sua mulher. E ela, sem hesitar, montou em seu jumento, acompanhada de 5 escravas, seguiu os mensageiros de Davi e se tornou mulher dele. Não fique escandalizado.
Porque era costume no Oriente uma viúva não esperar muito tempo para casar de novo, tá? Isso é cultura. E verso 31 diz, e quando o Eterno tiver feito bem o meu Senhor, lembre-se de mim. Lembra? Ela disse, ele cumpriu. Agora, a viúva de um homem rude, maldoso, tornou-se esposa de um homem segundo o coração de Deus. Maridos, cuidado. Deus pode ter coisa melhor para tua esposa. Vide Nabal. Mas eu quero ficar com o princípio. Claro que Deus não vai matar o seu Nabal. Nem você quer. Abigail estava aberta para um recomeço. Esse é um princípio. A vida dela estava tão na mão de Deus, tão dentro dos propósitos de Deus e da vontade de Deus, que ela não temeu o recomeço. Ela não temeu aquele novo tempo de Deus para a sua vida, porque tudo aquilo viera como resultado das consequências das suas sábias atitudes. Amém, queridos? Semeadura boa, colheita será boa. Ela entendeu a bênção do recomeço. E o que eu quero deixar de princípio para você, não pensando de um novo casamento, mas esteja você também aberta para o novo de Deus para a sua vida. Novas amizades, um novo ambiente, um novo ministério. Amém? Novo. O recomeço. Esteja aberta. Deixa o passado no passado e diga a Deus, aquilo que vem de ti é bom e eu quero estar aberto ou aberta para o recomeço. Pode ser a viuvinha também, né? Viuvinha jovem, por que não recomeçar? Contanto que seja no Senhor. Amém, amados? Então, queridos, queridas, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E agora eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar a Deus. Fecha seu olho agora, não converse não. Deixa Deus falar com você. Como é que você está sendo lá na sua casa? Quem é a parte mais sensata lá? Quem tem demonstrado mais juízo na cabeça? Então hoje é o dia de você dizer, Senhor, eu tenho sido estulta muitas vezes. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Então diga a Deus, Deus, eu quero ser essa mulher sábia. Eu quero ser sensata, a ponto das pessoas confiarem em mim para trazerem uma informação privilegiada. Porque sabem que eu vou administrar bem essa informação. Como é que você está com relação à iniciativa? Porque a tendência, irmãos, é acomodar, especialmente se você tem um marido expedido, um marido que faz tudo por você, um marido que sai na frente. A tendência é acomodar. E você fica muito dependente, muito passiva, sem iniciativa. Assim você não vai poder dar uma boa contribuição para a sua casa. Então Deus quer que você mude essa atitude. Em nome de Jesus, minha irmã, saia da passividade, saia da apatia. Tome providências daquilo que você sabe que é importante para a sua casa.
E saiba que a autoridade de Deus está acima da autoridade do seu marido. Eu falo isso sem medo, irmãos, porque eu já tive essa compreensão no Evangelho. Toda autoridade que conflita com a autoridade de Deus é relativizada. E vai chegar uma hora que você vai dizer: mais importa obedecer a Deus que aos homens. Não é brigar com seu marido para vir na igreja, não é isso que eu estou falando. Tá? É que crer em Jesus, amar a Deus, servir a Deus é um direito teu, é um fórum íntimo. E todo mundo tem que respeitar isso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Outra coisa, assuma aí diante de Deus, eu vou ser cúmplice no bem. Eu não quero ser cúmplice no mal. Porque quando a pessoa tem essa cumplicidade no mal, é quase que um pacto de morte, feita com o cônjuge. Porque a morte entrará do ponto de vista espiritual. Então, diga: eu quero ser cúmplice no bem, não fuja dos conflitos, seja uma mulher humilde, levante-se como intercessora da sua casa, discirna os propósitos de Deus para o seu lar e deixe Deus te usar com voz profética. Que você tenha sempre nos lábios uma palavra encorajadora. Seja você, minha irmã, em nome de Jesus, uma mulher pacificadora. Amém? Olha, se você for uma mulher cheia do Espírito Santo, você vai manifestar essa sabedoria aqui. Amém? Porque o Espírito de Deus é o Espírito de sabedoria. E a Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente, em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração, agora em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelas nossas mulheres hoje. Ó Deus, muito obrigado pela inspiração que essa mulher, Abigail, deixou. E eu quero pedir que tu tragas sobre todas elas um espírito de sensatez, juízo, bom senso. E também que tu dês a elas iniciativa, quebrando toda apatia, toda passividade na vida. E que reconheçam a tua autoridade acima de todas as lealdades. Que não derivem sua identidade das coisas erradas, não, Senhor. Sejam todas cúmplices no bem, não fujam de conflitos, traz um espírito humilde, intercessor, que discerne os propósitos de Deus, que se deixa usar com voz profética para a família, e que tenha sempre nos lábios uma palavra encorajadora. Deus, derrama essa unção de sabedoria sobre cada uma das suas filhas hoje. Eu te peço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém?